Bom dia, bem dispostos. Bom dia, Silvia. Bom dia, Elaine. Bom dia, Franciele. Bom dia, Mari. E hoje é um dia muito especial. Quero, inclusive, pedir a vocês que torçam por mim, porque hoje eu vou ter a oportunidade de compartilhar conhecimento com outros profissionais de saúde num evento da área da saúde que vai ter aqui em São Paulo, no encontro do Golden. E eu vou ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho. Lembra do Cresce Mais Quem Cresce Junto, que é o nosso lema? Então hoje é uma oportunidade de crescer junto com os meus colegas profissionais da área da saúde, outros médicos, outros nutricionistas, outros profissionais da área de educação física. E aí vocês também torçam por mim, porque daqui a pouquinho eu tô indo lá para São Paulo. Tô recebendo um casal muito querido aqui em casa, que foram nossos padrinhos de casamento. E ela veio também para participar desse evento, que é a Isis e o Thiago. E daqui a pouquinho a gente tá indo lá para São Paulo. Vamos começar o nosso dia? E clamando nesse momento ao Espírito Santo que venha fazer morada em nós. Venha, Espírito Santo, nessa manhã, nesse sábado, que está apenas começando, nesse final de semana. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela semana que passou, por tudo que vivemos, pela semana que está também encerrando. Hoje é o último dia. Nós estamos te agradecendo, Senhor, por tudo que vivemos, por esse 13º dia, que vamos hoje entender ainda mais como te agradar, entender ainda mais como viver o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Vem, Santo Espírito de Deus, vem, Espírito Santo, nos dar entendimento daquilo que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Vem, Espírito Santo, vai onde você está aí na sua casa, fala para Deus. Vem, Espírito Santo, clama agora, clama um novo batismo no Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. E respirando bem fundo agora, sentindo e prestando atenção naquilo que você está fazendo, vamos juntos começar esse nosso 13º dia, que o título é A Adoração que Agrada a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos capítulo 12, versículo 30. Lembrando, gente, que ontem e hoje não vai ficar salvo no YouTube, tá? Ontem e hoje não vai ficar salvo no YouTube. Aí amanhã eu volto a fazer e salvar. Os demais dias, eles estão salvos e estão com o título de qual dia, tá? Referente a qual dia que é. Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte da sua vida. Ele pede o todo do seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou nas obras de seu tempo e de seu dinheiro. Ele deseja a sua total devoção e não migalhas da sua vida. Certa vez, uma samaritana tentou argumentar com Jesus sobre o melhor momento, lugar e forma de adorar. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto o porquê você adora e o quanto de você mesmo se oferece a Deus quando adora. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo que o agrade. Hebreus capítulo 12, versículo 28. O tipo de adoração que agrada ao Senhor apresenta 4 características. Vamos entender quais são essas características? Deus se agrada quando a nossa adoração é conforme a verdade. Essa é a primeira característica. As pessoas frequentemente dizem: gosto de pensar em Deus como. E então descrevem o tipo de Deus que gostariam de adorar. Mas não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus, confortável e politicamente correta, e então adorá-la. Isso é idolatria. A adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras, e não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores
Adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João capítulo 4, versículo 23. Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como ele verdadeiramente é revelado na Bíblia. Segunda característica, Deus se agrada quando a nossa adoração é sincera. Quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. Feito à imagem de Deus, somos um espírito que habita um corpo e Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com ele. A adoração nada mais é do que o seu espírito reagindo ao Espírito de Deus. Quando Jesus diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata de apenas usar as palavras corretas. Você deve realmente querer dizer o que diz. O louvor sem sentimentos não é louvor em absoluto. Não passa de um insulto a Deus. Quando adoramos a Deus, Ele olha para além das nossas palavras, a fim de ver a atitude do nosso coração. A Bíblia diz, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Uma vez que a adoração implica regozijar-se em Deus, é necessário que as suas emoções estejam envolvidas. O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade, mas elas devem ser genuínas e não fingidas. Deus odeia a hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Logicamente, só sinceridade não é suficiente, pois você pode estar sinceramente errado. É por isso que tanto o Espírito quanto a verdade são necessários. A adoração deve ser conforme a verdade e genuína. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela usamos o coração e a mente. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo, mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus e não uma melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e a transferem para os nossos sentimentos. Sua maior distração na adoração é você mesmo, seus interesses e preocupações com o que os outros pensam ao seu respeito. Os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada ou genuína de louvar a Deus. Mas essas discussões normalmente refletem apenas diferenças de formação e de personalidade. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia. Entre elas, confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa o seu amor por Deus, baseado na formação e na personalidade que Ele te deu. Meu amigo Gary Thomas observou que muitos cristãos parecem emperrados em uma adoração rotineira, uma rotina insatisfatória, ao invés de viver uma empolgante amizade com Deus. E isso ocorre porque se obrigam a utilizar métodos devocionais ou estilos de adoração que não se ajustam à maneira especialmente concedida por Deus a cada um. Gary raciocinou: se Deus propositadamente nos fez todos diferentes, por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma? Lendo obras cristãs clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos para desfrutar intimidade com Deus, seja ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidários, desfrutando da comunhão e participando de dezenas de outras atividades. Em seu livro Sacred Pathways, Caminhos Sagrados, Gary identifica nove maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus.
Os naturalistas são mais motivados a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais. Os sensitivos amam a Deus com os sentidos e apreciam belos cultos de adoração que envolvem a visão, o paladar, o aroma e o toque, e não apenas a audição. Os tradicionalistas aproximam-se de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Os ascetas preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade. Os ativistas amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Os misericordiosos amam a Deus demonstrando seu amor aos outros e suprindo as necessidades deles. Os entusiastas amam a Deus com celebrações. Os contemplativos amam a Deus por meio da adoração. E os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, isto é, fazendo o uso da mente. Não há um modelo único de aproximação para adorar e desenvolver uma amizade com Deus. Uma coisa é certa: você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja bem disposto e bem disposta. Você mesmo. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. João capítulo 4, versículo 23b. É tão importante essa parte que eu vou ler novamente para vocês, tá? Você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo, do jeitinho que Ele te criou. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. João capítulo 4, versículo 23. Deus se agrada quando a nossa adoração é meditativa. Essa é mais uma característica. A ordem de Jesus, ame o Senhor de todo o seu entendimento, é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais com frases feitas ou exclamações corriqueiras como louvado seja o Senhor, pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer no momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver a sua mente. Jesus chamou de vãs repetições as orações indiferentes. Mateus capítulo 6, versículo 7. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado, quando então deixamos de pensar no significado. É bem mais fácil utilizar chavões ao adorar do que fazer um esforço para honrar a Deus com palavras originais. É por isso que o encorajo a ler diferentes traduções e paráfrases da Bíblia. Isso ampliará suas expressões de adoração. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. E ao invés de dizer eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar e apreciar. Além disso, seja específico. Se alguém falasse com você e repetisse 10 vezes eu te louvo, você provavelmente pensaria, por que motivo? Você preferiria ouvir 2 elogios específicos a dezenas de generalidades imprecisas. E Deus também. Outra ideia é fazer uma lista dos diferentes nomes de Deus e concentrar-se neles. Os nomes de Deus não são casuais, eles revelam diferentes aspectos de seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmo. Ele nos orienta a louvar o seu nome. Deus também quer que as nossas reuniões com a comunidade cristã sejam ponderadas. Paulo dedica a isso todo o capítulo 14 de 1 Coríntios e finaliza, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, versículo 40. A esse respeito, Deus insiste em que nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos, quando estes estiverem presentes em nossas reuniões de adoração. Paulo observa: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. 1 Coríntios 14, versículos 16 e 17. Ser cuidadoso ao tratar com os não cristãos que visitam o culto é uma ordem bíblica.
Desprezar essa ordem é tanto um ato de desobediência quanto de crueldade. Agora, mais uma das características, tá? Deus se agrada quando a nossa adoração é prática. A Bíblia diz: apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por que o corpo? Porque o Senhor não diz: apresentem o seu espírito? Porque sem o corpo você não pode fazer nada nesse planeta. Na eternidade você irá receber um corpo novo, aperfeiçoado e aprimorado. Mas enquanto estiver nesse mundo, Deus diz: dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem: não poderei participar da reunião desta noite, mas estarei com vocês em espírito. Você sabe o que isso significa? Nada. É inútil. Enquanto você estiver neste mundo, o seu espírito só poderá estar onde o seu corpo estiver. Se o seu corpo não está lá, você também não está. Na adoração, devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente associamos o sacrifício com algo morto, mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo, que você viva para Ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é a possibilidade de ele fugir sorrateiramente do altar. O que muitas vezes acontece. Cantamos Ó Cristãos, avante no domingo e na segunda batemos em retirada e voltamos ao nosso velho modo de vida. É o famoso cristão que só esquenta o banco da igreja, né? Mas que na vida prática, no dia a dia, não vive como cristão. No Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizavam o sacrifício de seu Filho por nós na cruz. Hoje, Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes. Ação de graças, louvor, humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, oração, serviço aos outros e ajuda aos necessitados. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso e afirmou: eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custaram nada. 2 Samuel 24, versículo 24. Um dos custos que a adoração tem para nós é o egocentrismo. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco de atenção para Deus. Quando Jesus diz ame o Senhor de todas as suas forças, ele chama a atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável, e às vezes a adoração é um mero ato de força de vontade, um sacrifício voluntário. A adoração passiva é um paradoxo. Quando você louva o nome de Deus mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo cansado, quando ajuda os outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus, e isso é agradável a Ele. Matt Redman, líder de adoração na Inglaterra, conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais que música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprendessem a adorar de outras maneiras. Ao final daquele período, Matt escreveu a clássica canção Heart of Worship, Essência da Adoração. Trarei a ti mais que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que tens pedido. Tu buscas por algo além das aparências, tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão do coração. Então, pensando sobre o nosso propósito de vida, tema para reflexão: Deus me quer por inteiro. Deus te quer por inteiro, bem disposto. Versículo para memorizar: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Marcos capítulo 12, versículo 33. Pergunta para meditar: o que agrada mais a Deus neste momento? A minha adoração pública ou a minha adoração em particular? Responda. E também a próxima pergunta: o que eu farei a esse respeito? Depois que você respondeu, né? O que agrada a Deus mais neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração particular? E o que eu farei a esse respeito?
E esse foi o nosso 13º dia. E, gente, eu tô postando a frase lá no Twitter e não postei ela no feed. Tô com 2 frases, vai ser a 3ª frase acumulada sem postar aqui para repostar nos stories. Vou postá-las em sequência, uma carreirinha de 3 frases. E aí, vou preparar aqui o print para vocês, porque eu tenho que me arrumar para poder seguir lá para São Paulo, para ir para o evento. Para um evento de saúde, para poder crescer junto com os meus amigos, bem dispostos também, porque todo profissional que está num sábado dentro de sala de aula, ele é bem disposto, tá? É bem disposto. Mas é assim que a gente descobre o propósito, é estando comprometidos, independente do que aconteceu. Hoje, devido ao cansaço aí acumulado, até por estar todos os dias com vocês aqui, todas as manhãs, e não estar abrindo mão de estar aqui, mas ainda não ter regulado o horário de dormir. Então, vamos lá. Prepara o print para esse sabadão. Temos 21 pessoas aqui ao vivo. Vamos lá. Prepara aí para você compartilhar e convidar outras pessoas para virem para nossas próximas lives, porque nós ainda temos mais muitos dias pela frente, tá bom? São 40 no total. Então, vamos lá? Preparando o dedinho para fazer o print da tela do seu celular. Deu tempo de todo mundo fazer, né? A gente se encontra amanhã, às 5h27, para a nossa 14ª live, nessa nossa sequência de 40 dias juntos aqui, buscando entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por essa manhã de sábado. Eu te louvo por esse dia, por tudo que vamos viver. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor está presente no nosso meio. Te agradeço pela oportunidade de desenvolver essa amizade com o Senhor, que a nossa vida seja verdadeiramente um ato de adoração constante em tudo que nós fizermos, Senhor, desde o momento que nós abrimos os nossos olhos pela manhã até a hora em que nós deitamos na nossa cama e te agradecemos por tudo o que vivemos a cada dia. Eu te louvo pela vida de cada bem disposto que está aqui nessa live, pela vida de cada pessoa que está conectada comigo de alguma forma nessa busca pelos nossos propósitos. Vocês já devem ter ouvido uma frase que ela é muito, muito comum. Muitas pessoas falam, Deus não usa pessoas unipropósitos. E se vocês estão aqui fazendo essa jornada com esse nome, é porque vocês já entenderam. Deus está unindo os nossos propósitos. De alguma maneira, a minha vida cruzou com a sua, para se cumprir um propósito de Deus na sua e na minha vida. E eu sou muito grata de ter cada um de vocês aqui, tá bom? Torçam por mim, vou compartilhar nos stories um pouquinho do que vai ser esse dia. Eu fiquei desde antes de ontem, que foi um dia bem desafiador, postando bem menos aqui nos stories do que eu gostaria. Fui fazendo os stories, mas não postei. Mas eu vou estar presente com vocês aqui. A gente vai também ao longo do dia estando juntinhos pelos stories, tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo sábado e até amanhã. Tchau, bem dispostos!